Shalom, queridos. Graças a Deus, estamos agora no capítulo 5 de Números, capítulo 5 e 6, porque estamos, assim, em assuntos que vai depender apenas de lerem com paciência e estar entendendo que Deus só está apenas apontando Jesus. Por isso, não pode ser menosprezada nenhuma leitura da Bíblia. Todos os capítulos devem ser lidos. Pai, muito obrigado pelo capítulo 5 e 6 que vamos estar comentando agora, que o Senhor fale aos nossos corações, dependemos do teu Santo Espírito. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Capítulo 5 do livro de Números, o quarto livro da Bíblia. O leproso e o impuro são lançados fora do arraial. Então você já sabe que foi dito isso no livro de Êxodo, as recomendações que eram feitas para os leprosos, para os impuros. E aí vocês dão uma lidinha, né, e vai vendo o que que Deus está falando novamente aqui, apenas para você não esquecer que aqui ele está mostrando que um dia Jesus Cristo estaria vindo e essas situações seriam diferentes. Leprosos, seja lá que fosse impureza, tudo isso Jesus Cristo estaria resolvendo, porque nós temos uma promessa e Jesus queria. Nós temos uma promessa agora que é a volta do Senhor Jesus, e nesse tempo aqui havia uma promessa em Gênesis 3,15 que o pessoal não podia se esquecer. E no meio desses sofrimentos aqui, de situação de lepra, que simbolizava o pecado, ou qualquer impureza, tinha uma solução. Deus estava dando solução aqui, de uma maneira que dava para eles entenderem que Deus não havia abandonado, mas Deus com isso quer mostrar que é dando um tempo para Jesus Cristo chegar em plenitude, com todo ciente de como Deus amava e ama esse povo. Então Deus queria mostrar isso, o amor continua, eu estou aqui cuidando de vocês, porque aquela promessa vai se cumprir, e então você vai ver o que vai acontecer com o leproso, você vai acontecer com o imundo, ali na cruz onde meu filho vai estar, derramando seu sangue, terá a solução para todas essas coisas. Então, quanto ao leproso, você vê que na nova aliança, a solução é que o Senhor cura qualquer doença e qualquer enfermidade, então estava incluído também a lepra. A impureza, o Senhor disse na sua palavra que ele perdoa os pecados e que purifica de toda injustiça, 1 João 1,9. Então, tudo é esperando a chegada do Senhor Jesus com essa solução maravilhosa. Mas, enquanto isso, o homem está sendo cuidado por Deus, que está fazendo de tudo para que ele saiba que mesmo Jesus, ainda a promessa não tendo sido cumprida, aqui não foi cumprida ainda, né, em números, está bem distante ainda a chegada de Jesus na Terra, mas Deus está mostrando para eles, eu estou aqui com vocês, veja o que deve ser feito quando houver lepra, quando houver impuro, eu estou com vocês, eu estou com vocês. É isso que Deus está falando. Cada leitura dessa é Deus dizendo: eu estou com vocês, eu estou ajudando a vocês não esquecerem que um dia virá aquele que esmagará a cabeça da serpente e vocês terão uma outra dimensão, uma vida de qualidade, promessa de viver para sempre com Ele, num lugar onde não vai precisar do sol nem da lua, porque Ele é a luz. É a esperança que Deus está trazendo para o povo. Eu estou com vocês. Vamos prosseguindo até a chegada dele. E aí ele mostra também a lei a respeito da restituição. E você vai lendo, entendendo que tudo isso é o Senhor dizendo: espere mais um pouco, não temam, a promessa se cumprirá. Eu prometi e eu não tenho promessa para não ficar sem cumprir. Eu sou o seu Deus, eu estou com vocês. Que amor maravilhoso, né? O homem fazer o que fez lá no Éden, o Senhor dá uma promessa dessa, ainda ficar cuidando do homem, acompanhando para que ele não perdesse a esperança na promessa. E aí, nesse capítulo 5 também está incluída a prova da mulher suspeita de adultério. Deus mostrando como é que fazia quando a mulher adulterava, tudo Deus fazendo, mostrando o amor dele. Então, o que acontecia quando a mulher adulterava? Está aqui escrito nesse capítulo 5 de Números.
enquanto Jesus não veio, como é que acontecia, o que é que fazia. Aí vocês vão lendo, vão percebendo tudo. Esse capítulo 5 agora dedica do versículo 11 até o versículo 31, só falando em relação à prova da mulher suspeita de adultério. Entenderam? É um capítulo longo, vocês vão lendo e vão entender tudo. E vai entender que isso tudo era Deus não deixando eles sozinhos, acompanhando nessa trajetória, chegou ao ponto de descer, estar no lugar santo dos santos, no tabernáculo, onde um sacerdote, todos os dias, colocava um cordeiro, colocava a mão sobre a cabeça e pedia perdão para os pecados dele e do povo. Então, não estavam abandonados, tinha uma promessa, que seria uma promessa que resolveria todos os problemas daqueles que aceitasse e cresce que a promessa estava se cumprindo, mas enquanto a promessa não chegava, Deus estava junto com eles, mostrando para eles a situação que eles estavam, mas havia uma esperança. Aí vocês estão lendo, com certeza vão estar fazendo a leitura no discipulado, apreciando cada versículo, Deus falando com vocês, e qualquer coisa que Deus falar além daquilo que eu estou falando aqui, vocês enviam para mim no privado para que eu saiba o que é que Deus está fazendo nesse discipulado, e quando eu chegar para visitá-los, eu saber o assunto que foi tratado, para que eu não entre em outros assuntos ou em contradição com algum assunto, né, que pode acontecer. Então, em nome de Jesus, sejamos sempre assim, amigos, irmãos e amigos, que estão disponíveis a ajudar um ao outro. Eu trago comentários, e se você tiver novidades no discipulado, algo a mais do que eu comentei, passa para mim, porque eu também preciso ser edificada. Se você está trazendo algo da parte de Deus, vai servir para mim também. E não pode ficar sem que eu saiba, para quando eu chegar no discipulado, já chegar cheia de alegria pelos resultados do que vocês ouviram e que passou para mim e que Deus fez na minha vida também. Esse é o capítulo 5 que eu estou comentando, dando para vocês a orientação de como agir dentro do discipulado, mediante o que nós estamos ouvindo aqui. Temos muito que ouvir, porque o capítulo primeiro fala muito da mulher adúltera, e isso tudo vai criar aquela conversa que pode ser um ouvindo Deus falar sobre isso, cada um tendo a sua ideia e, consequentemente, achando que foi Deus que apresentou a ideia, a conversa que vai sair no discipulado. Então, digam para mim, eu quero saber o que vocês falaram. Não deixe oculto nada do que se passa no discipulado. Esse é um dever de todo discipulador e todo discípulo. Se comunicar comigo, eu estou o tempo todo à disposição. Deus me colocou nessa obra, me escolheu para isso, e a prova de que Ele me escolheu, que o meu tempo é tudo para Ele, tudo para estar dando atenção ao que Ele me entregou para fazer. Graças a Deus, quem cria filhos sabe criar filhos, não cria netos. E graças a Deus o Senhor me orientou na criação de meus filhos, então eu vivo para a obra de Deus, vivo simplesmente para Deus me usar nesse ministério apostólico internacional de Jerusalém. Eu e meu marido, porque nós não criamos netos. Deus nos deu esse prazer de ver os nossos filhos, cuidando dos seus filhos, porque esse é o dever de todo pai e toda mãe, cuidar dos seus filhos, não entregar para os avós. E aí Deus me deu essa bênção, porque Ele já tinha em mim um preparo para ser essa mulher que vocês estão vendo aqui. Criar os seus filhos da maneira que Ele ensinou, tendo culto doméstico, lendo a palavra como vocês estão vendo aqui, eu lendo com vocês. Da mesma maneira como eu faço com vocês, eu fazia com meus filhos. Então, eu não sou melhor do que ninguém. Foi a palavra que fez isso na vida dos meus filhos. E hoje eu estou livre para falar também para os filhos de Deus que Ele entregou nas minhas mãos. Então, vamos em frente, confiando no Senhor. O capítulo 6 fala da lei a respeito do nazireado, que é também algo muito importante vocês conhecerem, né? Sobre o nazireado, para saber que tudo isso foi providência divina, para estar envolvendo o povo com ele, para quando Jesus chegasse, tivesse alguém crendo que ele chegou, que ele era o Filho de Deus. Você vê que mesmo assim, quando Jesus chegou, ainda levaram ele à cruz. Imagine se Deus não estivesse sustentando esse povo para que eles estivessem lembrando que a promessa iria acontecer. Então, o tempo todo Deus fazendo isso. O nazireado também é algo importante. Faço a leitura, é o capítulo 6, também bem longo,
E o que é que vocês vão aprender? Aprender algo que hoje não precisa mais fazer. Mas é bom aprender, saber como Deus agiu, porque Ele estava agindo em favor de nós, mantendo um povo como um povo escolhido para nesse meio desse povo que tinha nazireado, que tinha tudo isso que vocês veem, foi que Jesus nasceu. Então é importante a gente saber tudo. Porque se fosse um povo qualquer, mas é o povo onde nós estamos enxertados. O povo de Israel, onde a igreja está enxertada. Com toda essa luta que Deus teve, com todas essas coisas que vocês estão lendo, foi tudo para esse povo, e hoje esse povo, e quando Jesus chegou, esse povo foi escolhido deles 12 homens. Por isso que nós somos M12, porque Jesus teve 12 discípulos e ele quer que nós estejamos também discipulando, de preferência 12. E quando Deus formou essa nação, formou com 12 tribos, então Deus é 12. E nós não estamos em nada mais e nada menos do que vivendo a palavra. Então estejamos assim, conscientes de que Deus tem muito para fazer nesse ministério, com os nossos discípulos estando dia e noite ligados em Jesus. Você sabe o que significa isso? Cada leitura dessa é você comendo Jesus. Ele é a palavra. Ele diz que aquele não comer da carne dele não tem parte com ele. Qual é a carne? A palavra, se ele é a palavra. É essa carne que nós temos que comer, esse é o pão principal. Esse é o nosso principal alimento, a palavra. Então, se você passar horas em jejum e não tiver palavra, não adiantou nada. Você gosta de jejuar, gosta de ir ao monte, gosta de ir ao templo orar, não se esqueça a palavra. Porque quando você abre o livro, abre a Bíblia, você está dando um abracinho em Jesus. João, no capítulo 1, versículo 14, ele diz que ele é a palavra. Então, se contente aí, vão lendo nos discipulados, os capítulos são longos e o vídeo não me permite ser de duração, a duração tem que ser a mínima, então eu tenho que somente comentar com vocês e vocês leem minuciosamente, compartilham, cada um lê 3, 4 versículos, vai ficar muito gostoso esse discipulado a cada segunda, a cada semana, de 7 em 7 dias. E os discipuladores que não podem fazer de 7 em 7 dias, que o bom é fazer presencial, mas se algum está com problema de saúde ou algum problema de trabalho, já sabe que os discípulos têm por obrigação estar fazendo em casa, ouvindo o vídeo, lendo como eu estou mandando ler, e no dia que voltar a reunir presencial, aí vai falar para o discipulador o que entendeu enquanto estavam lendo em casa, fazendo discipulado em casa. E nunca esquecer de colocar o nome do seu discipulador no comentário, porque isso é humilhação para o seu discipulador. Já imaginou os nomes dos discipuladores que os discípulos honram, que colocam o comentário e diz o nome do discipulador, estão no grupo mais importante agora do ministério, que é o grupo dos do seminário dos discipuladores. Seminário dos discipuladores. Esse grupo é o mais importante do ministério hoje. Está dentro da obra mais importante do ministério, que é discipulado. E seu nome, o nome do seu discipulador vai estar lá vazio, não vai estar presente, não vai sair na lista, se você não colocar no comentário no vídeo, onde tem a palavra comentário, você vai fazer o comentário e dizer o capítulo que você estudou, somente o número do capítulo, não vai comentar nada do capítulo, só vai dizer o número. E imediatamente ao lado botar discípulo ou discípula de fulano de tal. Isso vai dar o direito ao seu discipulador ter o nome dele diariamente lá no grupo do Seminário dos Discipuladores, e isso é honra que Deus garante aos seus filhos. Deus quer a honra para os seus discípulos que estão tomando conta de um povo, de um discipulado, de uma célula, de uma igreja completa. Deus quer que honre. É Deus que quer. Quando honra aqueles que estão nos ensinando, Deus está sendo honrado. Olha o que o Senhor diz em Gálatas 6,6, que aqueles que são instruídos repartam os seus bens com quem o instrui. Quer dizer, que o seu discipulador está aí, não vai ser repartido os bens com ele, mas pelo menos a honra de citar o nome dele no comentário que você vai fazer no YouTube, no vídeo, para que todos possam ver que o seu discipulador está trabalhando, está atuando, está ensinando, está discipulando como Deus mandou. Bom, eu estou aproveitando o tempo, porque eu tenho que me comunicar com vocês, das orientações.
Não é porque eu estou sem saber o que tem que falar, não. Eu sei que o que tem que falar é daqui dos capítulos que nós estamos vendo, que é o capítulo de Números, como já foi dito, mas como eu disse a vocês, que isso é uma coisa que vocês podem fazer e no discipulado ler direitinho com paciência, eu aproveito para dar as recomendações que são necessárias e que vocês sabem muito bem que não é fácil vocês virem a uma reunião comigo, nem discipuladores, nem discípulos, então eu preciso ter esse direito de comunicar as coisas que Deus fala comigo, tanto em relação à organização do discipulado, como em relação do que Deus me fala dos capítulos que estão sendo apresentados. Fazer o comentário e vocês leem e também ter um entendimento dado por Deus, tanto do que eu falei, como do que você receber diretamente da mente de Deus para a mente de vocês. Afinal de contas, nós temos a mente de Cristo, não vai ter dificuldade de entender o que está lendo. Com a graça de Deus vai ser sempre assim, entendendo o que Deus está falando, entendendo o que está lendo. Em nome do Senhor Jesus. Então, só me resta dar a bênção apostólica, não é? E começarmos daqui a pouco com outro discipulado. Estou gravando todos os capítulos com mais rapidez, porque são 1.189 capítulos da Bíblia a ser gravado para ficar como discipulado oficialmente do Ministério Apostólico Internacional Filho de Jerusalém. Então, vamos à frente. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discipuladores e discípulos do Ministério Apostólico Internacional, Filhos de Jerusalém, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.